Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 29. Esse texto nos coloca diante de uma questão muito séria: o cristianismo falsificado. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, nos ensina que uma das principais estratégias malignas para nos afastar de Deus é a falsidade. O diabo é o pai da mentira, ele vive de mentiras. E desde o Antigo Testamento percebemos que ao lado da verdadeira fé em Deus, existe em paralelo uma religiosidade falsa. É uma coisa que parece evangelho, tem jeito de evangelho, mas não é evangelho. O livro de Apocalipse, por exemplo, nos mostra que o diabo possui uma verdadeira fábrica de mentiras espirituais, falsificações religiosas. É uma fábrica tão poderosa que é capaz de produzir doutrinas falsas, igrejas falsas, crentes falsos, falsos profetas, falsos líderes e até milagres falsos. Eles são falsos porque não são de Deus, mas se apresentam como se fosse. Eles não são falsos porque não acontecem. Veja, uma roupa falsa continua sendo roupa. As falsificações de Satanás são reais, mas são falsificações, são mentiras. Fingem ser de Deus, mas nada tem a ver com o Evangelho e o Senhor Jesus. O próprio anticristo virá realizando sinais e prodígios, fingindo ser o Cristo, parecendo de Deus, parecendo do bem, mas na verdade é um agente maligno para enganar a humanidade. Essa é a primeira lição que precisamos aprender nesse dia. Cuidado com as mentiras que o diabo te conta. Cuidado com a falsa religião, com as falsas igrejas, com os falsos ensinamentos, com os falsos líderes. Não é porque parece de Deus que é de Deus. Não subestime a capacidade maligna de te apresentar uma falsificação. Nesse texto, o próprio Jesus apresenta essa realidade. No verdadeiro evangelho, tem árvore e tem frutos. No falso também. Ou seja, a imagem, o visual dos dois é igual. No verdadeiro evangelho, as pessoas tratam Jesus como Senhor, Senhor, e fazem coisas em nome dele. No falso também. O som de ambos é igual. Por isso, é preciso estar alerta. Você pode estar sendo enganado. Você pode estar consumindo algo que parece evangelho, mas não é. Você pensa que está se aproximando de Deus, mas na verdade está cada vez mais longe. E tudo fica ainda pior quando o seu estilo de vida, a sua maneira de viver, a sua espiritualidade é influenciada por um padrão falso. Você está tomando decisões baseado em informações falsas. E aí, você acha que é crente, mas está perigosamente seguindo um estilo de vida que nada tem a ver com o evangelho. Você pode estar vivendo uma enganação. Por isso é de fundamental importância olharmos com atenção este alerta que Jesus faz aqui em Mateus 7. Observe que desde a época dos discípulos de Jesus até os dias de hoje, vários tipos de cristianismos falsos foram identificados e desmascarados. Imagine comigo o cristianismo como sendo uma espécie de uma grande vidraça. Em algum momento essa vidraça foi quebrada e pedaços de vidro se espalharam por todos os lados. Justamente a estratégia do inimigo é que você não se aproprie do evangelho como tudo. Então ele quebra a vidraça do evangelho, espalha pedaços de vidro para várias tendências. Aí a pessoa pega um pedacinho da vidraça e acha que já pegou o evangelho inteiro. Só que o evangelho não é só aquele pedacinho. Na verdade, aquele pedacinho só funciona quando está interligado ao todo. O diabo, porém, nos engana. Ele quer que você fique apenas com um pedacinho,
Se contente com isso, com as migalhas. Cada tipo de cristianismo falso é um pedacinho da vidraça. Traz um pedaço da verdade. Só que não é o Evangelho de Jesus Cristo completo que nos traz a salvação, porque não é a vidraça toda, porque partes importantes das verdades do Evangelho estão sendo esquecidas, ou mesmo intencionalmente negadas. Quero mostrar rapidamente alguns desses falsos tipos de cristianismo que ainda estão ativos atualmente e influenciando muita gente. Vai ouvindo e analisa se algum desses modelos descreve a forma como você atualmente tem vivido o cristianismo. Primeiro podemos identificar aquilo que é chamado de cristianismo cultural. A pessoa não acredita em Jesus, mas como ela compartilha de valores morais que os cristãos defendem, ela se acha cristã. Até um ateu, nesse sentido, pode-se dizer cristão. É alguém que pegou um pedacinho da vidraça, as verdades morais que o Evangelho defende, que a igreja defende. Mas aquele pedacinho não faz dele cristão. No final, é uma falsificação do Evangelho. Outra falsificação é o que podemos chamar de cristianismo de adoração. É o cristianismo da música. Aquela pessoa que adora música cristã, adora música evangélica, o negócio dela é louvor. Ela precisa de um culto com muita música para sentir paz. Mas tirando a música, não há mais nada do Evangelho na vida dela. Não há fé, não há obediência, não há mudança de vida. Ela é gospel, mas não é cristã. Alguém que pegou um outro pedacinho da vidraça. Afinal, louvar a Deus é algo maravilhoso, algo bíblico. Só que o Evangelho é muito mais do que música. Outro tipo de falsificação é o cristianismo ritual ativista. É aquela pessoa que faz muitas coisas na igreja, faz muitas coisas para a igreja, mas a vida está totalmente longe de Jesus. Ela tem muitas atividades religiosas, contudo o coração está vazio do Evangelho. Novamente temos um outro pedaço da vidraça. Ser cristão é, de fato, envolver-se na igreja, andar junto com o povo de Deus, fazer coisas para o corpo de Cristo. Porém, nada adianta eu ser um trabalhador da igreja se eu não sou um filho quebrantado aos pés de Jesus, que reconheço os meus pecados, que busco a graça de Deus. Há um outro tipo de falsificação, o chamado cristianismo místico. É a pessoa que diz que acredita em Jesus, mas ela também acredita em qualquer outra coisa ou qualquer um que possa ajudá-la. Ela crê em um mundo espiritual, ela adora orações, mas pouco se importa se a oração é em nome de Jesus ou em qualquer outro nome. É uma falsificação até mais fácil da gente perceber, porque a pessoa pega um pedacinho bem pequeno da vidraça. Pois a palavra de Deus é muito clara em afirmar que não há nenhum outro nome que devemos clamar para sermos salvos. Só existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Uma outra falsificação um pouco mais sofisticada é a chamada ortodoxia morta. Ortodoxia tem a ver com o ensino correto, a doutrina correta. Aqui temos alguém que conhece a Bíblia, conhece a teologia, sabe as doutrinas do cristianismo, leu livros. Ela tem na ponta da língua tudo aquilo que o cristianismo defende, mas ela não vive o Evangelho. Na época de Jesus, esse era, por exemplo, o problema dos fariseus. Eles eram especialistas em teologia, conheciam textos bíblicos de cor e salteado, mas lhes faltava reconhecer seu próprio pecado, a sua necessidade
de graça e salvação, faltava-lhes a humildade e o quebrantamento de se colocar diante de Deus. Essa falsificação ela é perigosa, ela é complicada, porque ela apresenta argumentos bíblicos para o seu próprio comportamento. Ela é arrogante, porque acha que sabe muito, mas ainda não é a vidraça toda, não é o evangelho completo. É como Jesus fala aqui em Mateus, é uma bela árvore, mas faltam os frutos. E entre todas essas falsificações, existe uma outra, que é certamente a mais difícil de identificar. Podemos dizer que é a falsificação mais ousada de Satanás. É um pedaço grande da vidraça. Engana muita gente. É o falso cristianismo dos sinais e prodígios. É o que Jesus vai dizer aí no versículo 22 do capítulo 7. Eles profetizam, expulsam demônios, realizam milagres. Mas Jesus diz, eu não vos conheço. Jesus está afirmando com todas as letras, o diabo também faz milagres. Portanto, não basta ter milagre para ser de Deus, não basta acontecer coisas extraordinárias para ser de Deus, pode ser enganação, pode ser mentira, pode ser obra satânica para te enganar. Bem, se tudo o que falamos até agora está errado, se tudo isso são falsificações, o que seria, afinal de contas, o verdadeiro cristianismo, segundo a revelação de Deus na sua palavra? Qual é o caminho que Jesus nos propõe? É o caminho do discipulado, é o caminho da fé e da obediência juntos. Jesus ensina nesse capítulo 7 de Mateus que no juízo final não vão perguntar a você se você conhece Jesus. A grande pergunta é, Jesus te reconhece como discípulo dele ou não? É isso que importa. E o que testifica se Jesus nos conhece ou não é a nossa obediência à palavra dele. Esse é o primeiro chamado de Deus para a sua vida, ser discípulo de Jesus. Jesus não está atrás de clientes, não está atrás de fãs. Jesus procura discípulos. E a primeira obediência que devemos a Jesus é a fé. Ele nos chama a crer nele e o obedecemos quando cremos e confessamos Cristo como o Senhor e Salvador. Acreditar que Jesus é o próprio Filho de Deus, que se tornou ser humano, que ele morreu na cruz tomando sobre ele todos os seus pecados e culpas. Crer que se o nome de Jesus está sobre a sua vida, você está liberto de toda e qualquer maldição e opressão. Confiar que por meio dele você é reconciliado com Deus, tem acesso à presença de Deus, se torna filho de Deus, selado com o Espírito Santo. Acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos e é Senhor sobre todo o universo e está acima de todos os poderes que existem neste mundo. Então, se eu creio que Jesus é simplesmente o próprio Deus, o Senhor de todas as coisas, não há como eu acreditar nele e não me colocar diante dele como discípulo. Não dá para eu ser apenas um amiguinho de Jesus, um admirador de Jesus, porque não é isso que Jesus espera de você. O tipo de cristianismo que Jesus propõe para você é o cristianismo da obediência, o cristianismo dos frutos. Você pode ter jeito de crente, usar roupa de crente, ouvir música de crente, frequentar igreja, parecer um crente. O texto está nos ensinando que o que vai dizer se somos cristãos ou não são os nossos frutos. E estes frutos são os frutos da obediência. No versículo 24, Jesus fala que precisamos ouvir e praticar as palavras dele. É interessante observarmos essa ordem. Primeiro eu preciso ouvir, para depois praticar. Jesus não incentivou ninguém a praticar sem ouvir. Antes de tudo, eu preciso aprender. Aprendemos ouvindo a palavra de Deus, por isso a importância central nas nossas vidas, de ouvirmos a palavra de Deus nos cultos, de lermos a palavra diariamente, de conversarmos sobre a palavra com irmãos e amigos.
Não existe evangelho onde eu não ouço a palavra. Ouvindo a palavra, eu ouço o evangelho e sou desafiado à obediência da fé. Ouvindo a palavra, eu ouço Deus me falando quais áreas da minha vida precisam ser mudadas, que atitudes eu preciso incluir na minha rotina e quais eu devo abandonar. Preste atenção. Não existe um tempo em que, depois de tanto você ler a Bíblia e ouvir mensagens, chegará a um ponto tipo: eu não preciso mais aprender, eu estou formado. Os discípulos de Jesus não se tornam mestres, eles sempre serão discípulos. Pare e reflita. Qual foi a última vez que você ouviu uma ministração da palavra e saiu do culto comprometido a colocar aquilo em prática na sua vida? Qual foi a última vez que você leu a palavra de Deus na sua casa e percebeu claramente o Senhor falando com você? Agora, vale lembrar, para não cairmos na falsificação do ativismo, que quando falamos de obediência não estamos falando apenas de uma lista de tarefas. Às vezes obedecer a Deus significa apenas descansar nele. Em muitos momentos ser obediente é não agir, é descansar em Deus, é contemplar a glória de Deus, é desfrutar alegremente da comunhão e do cuidado de Deus. Porque essa obediência não é um fardo. É obedecer a um Deus que te ama. Obedecer a um Deus que entregou o Filho dele por você. Obedecer a um Deus que te abençoa mesmo quando você o desobedece. O texto de Mateus não diz que o Senhor só nos abençoa quando o obedecemos. O mesmo Jesus que desafiou os seus discípulos a colocar em prática a sua palavra, também chamou: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Eu tenho alívio para vocês. Que tipo de cristianismo você está vivendo? O integral, da vidraça inteira, com fé, obediência e frutos? Ou será que você tem vivido uma falsificação? Será que você tem se enganado apenas com um pedaço da vidraça do Evangelho? Pense sobre isso. Ore sobre isso. Deus te abençoe. Amém.